raios fúlgidos brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, eis que eu seio com a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, no sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrido, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lavaruca sempre estrelado, e digo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas sempre da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, quem teme quem te adora a própria morte. Vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai no Senhor em nossas ações, para que para vós comece e para vós termine tudo o que iremos aprender. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda e governa, ilumina. Amém.
Olá, meus queridos amigos, educandos aqui do nosso Educandário dos Santos, do nosso cursinho, né, no nosso cursinho pré-Saresp. Estamos iniciando mais uma aula nessa quarta-feira, dia 14 de junho de 2023, certo? Estamos aí iniciando um pouquinho, acho que atrasado, mas estamos aí na nossa aula de matemática do cursinho. Lembrando que essa é a quinta aula do cursinho, certo? Terceira aula, se eu não me engano, de matemática, ou terceira ou segunda, não lembro agora. E nós estamos aí vendo, né, participando do nosso cursinho. Lembrando que nós não teremos férias, tá bom? Nós não teremos férias no mês de junho, certo? Não teremos. Vamos ir direto, certo? Vamos ir direto. Nós só vamos parar uma semana antes da prova, certo? Para a gente dar uma revigorada, dar uma sossegada para poder fazer. Não é, Sr. Léo? Aqui, o Sr. Léo está aqui, também está aqui assistindo a aula, né, Sr. Léo? O senhor vai fazer prova, Sr. Léo? Ah, o Sr. Léo não vai fazer prova, tá vendo? Espertinho, né, Sr. Léo? Espertinho, né, Sr. Léo? Ah, o Sr. Léo é espertinho, né? Ah, então. Bom, nós estamos aqui, então, na nossa aula de hoje. Esse livro que vocês estão vendo aqui, certo? É um livro muito interessante. Ele tem 1.463 problemas de matemática, vão do nível fácil até o nível mais complexo de todas as épocas, desde do primeiro ano até o ensino médio. Olha, um livro da pontinha da orelha. Eu tenho ele já faz um tempinho, ó. Muito bom livro mesmo, viu? Vale a pena. Muitos dos exercícios que eu passo para vocês, e que eu passei para vocês na sala, ou que eu passo para vocês ainda, são oriundos deste material aqui, certo? Desse material. Mas também eu falo para vocês também de um outro material que nós usamos muito, que é o Caderno do Futuro, certo? Especialmente o Caderno do Futuro de Matemática, que nós estamos usando. Eu vou estar mandando para vocês. Tá difícil eu conseguir mandar para vocês, tá certo? Eu estou tentando colocar, tentei colocar ele no WhatsApp, não consegui colocar. Tentei compartilhar ele pelo e-mail também, não deu certo. Então, eu estou tentando, vou colocar ele na nossa plataforma, certo? É um material, tem 175 páginas, certo? 175 páginas, mas frente e verso, aí só você fazer 175 dividido por 2, certo? 175 dividido por 2 vai dar um total de, deixa eu ver aqui, 175 dividido por 2, né? 175 dividido por 2 dá 87 folhas e meia. Dá 87 folhas e meia, olha só, né? De impressão. Muito bom também, certo? Vai sair, encadernação, tudo etc. Vai sair um precinho bem mais em conta do que comprar o próprio livro, né? O próprio livro, é bem mais em conta, tá certo? Mas deixamos desse assunto, vamos falar também que quem puder contribuir também com o projeto de flauta doce, também o Pix está passando aqui embaixo, profa.andersonramossantos@gmail.com, certo? E também falar da nossa gincana, a gincana dos cadernos bonitos. Então, eu estou aqui com o meu caderno aqui, ó, meu caderno de matemática, certo? Bem bonito, bem arrumadinho, né? Esse aqui é o do cursinho do quinto ano. Esse aqui que é o do cursinho do sexto, ó, o meu verdinho. Meu caderno de matemática, ó, lindinho, capa verde. Olha que lindo tá o meu caderno de matemática, né? Então, com toda a matéria que eu estou dando para vocês, aqui, que eu peço para vocês fazerem no caderno, está aqui. Então, faça você também o seu caderno, certo? O seu caderno também. Me mande fotos dele, certo? Quem está me mandando foto na gincana está recebendo já, ó. Já várias pessoas já receberam a etiquetinha do canal, certo? Uma etiqueta bem bonita, bem feitinha, certo? Bem feitinha mesmo, certo? Ó, a etiqueta tá ó, da pontinha da orelha. E no dia 19 de agosto, eu vou sortear os 2 cadernos mais bonitos do Educandário, tá bom? Mais bonitos da primeira gincana. Então, pode ser o seu. Então, é só mandar suas fotos para a pasta do Educandário, que está lá no Drive, certo? E para entrar no Drive, você tem que estar o pai de vocês tem que estar no nosso, né, como é que é o nome? No nosso
grupo do WhatsApp, que é esse número aqui, o contato que está aqui embaixo, que ele já tem, certo? Que ele já tem. Então, é só entrar lá na descrição do grupo, certo? Entrar na descrição do grupo, colocar lá na descrição do grupo, procurar lá o Drive, certo? É o primeiro link que está lá, é o Drive. Já vai lá e procura a pasta Educandos e já posta as fotos ou vídeos lá de vocês. Eu estou olhando, ó, eu só peço para que coloque o nome e o endereço para poder mandar, tá? Porque senão eu tenho que ficar entrando em contato com vocês e atrapalhar vocês. Aí só coloca o nome e o endereço que eu já passo e mando direto as etiquetinhas para vocês, tá bom? E vamos deixar de assunto, vamos continuar a nossa aula de hoje. Então, o assunto nosso é agrupamentos e ordens numéricas. Então, eu vou colocar aqui a nossa folhinha, é o nosso livro, certo? É o nosso livro do Caderno do Futuro, que está aí na frente de vocês, certo? Nós estamos falando aí do sistema de numeração decimal, dezenas. O sistema de agrupar unidades de 10 em 10, conhecido como sistema de numeração decimal. Uma dezena é igual a 10 unidades. Igual a 10, lê-se 10. Não é 10, ou 10, ou 10. É 10. O 10, ele tem duas ordens. É a ordem da unidade e a ordem da dezena. Certo? É a ordem da dezena, como vocês estão vendo aí. Então, no primeiro exercício aqui, ele pede o seguinte, ó. Ele pede aqui nesse exercício, ó, observe e complete. 10 mais 1, 11. Aí ele colocou aqui ó, o desenho dos 10 lápis, o mais 1, 11. E escreveu embaixo aqui, ó, 11, de letra de mão. Então, nos outros exercícios aqui, ó, nesses exercícios, ó, aqui, ó, 10 mais 2, 12, vai escrever. 10 mais 3, 13, vai escrever. 10 mais 4, 14. 10 mais 5, 15. E assim sucessivamente. Vai escrever embaixo, certo? O nomezinho do número. E escrever por extenso, tá? Aí você tem aqui, ó, até o 10 mais 9, que vai dar 19. E vai escrever a mesma coisa. Aqui, ó, continue o exercício. Você tem aqui, ó, o número 10, e aqui você tem um quadradinho, um retângulo com 10 bolinhas laranjas. Aí aqui, quantas bolinhas laranjas você tem? Você vai contar e vai escrever um número aqui. E nesse quadradinho aqui, ó, e nesse retângulo aqui, ó, grandão que você está vendo aqui, ó, você vai escrever o nome por extenso. Por extenso, tá bom? Por extenso. De todos aqui, ó, você tem bastantes aqui para vocês fazerem. Quantos que você tem? O próximo exercício, que é o 11. Observe os exemplos e complete. 10 unidades igual a uma dezena. 15 unidades igual a uma dezena e meia, certo? Ou seja, uma dezena e 5 unidades. 20 unidades é igual a duas dezenas. 25 igual a duas dezenas e 5 unidades. Então, você vai completando o exercício aqui, ó. Todinho, vai até a letra H. O próximo exercício é o relacione. 9 dezenas é igual a, ó, uma dezena é igual a 10. 9 dezenas é igual a 90. Então, você vai ligar aqui, ó. O primeiro de cima, que é 90 unidades. Aí você olha aqui, ó. 6 dezenas é igual a 60. Tá vendo? 60 unidades. Você vai ficar ligando. Ligar a quantidade de dezenas à quantidade de unidades que cada dezena tem. Ok? Complete o quadro de ordens e observando o exemplo. 3 dezenas mais 9 unidades igual a 39 unidades, né? Ou 39, certo? Ou 39. Então, aqui ele coloca a letra A. Uma dezena mais 3 unidades. Aí você vai escrever aqui, ó. Uma dezena mais 3 unidades. Vai dar 13. Duas dezenas mais 5 unidades. Vai dar 25. Então, você vai completar, juntar isso aqui dentro do quadrinho. E escrever por extenso aqui nesse nosso quadradão aqui, nesse nosso quadro aqui.
Este quadro, viu, senhores alunos? Este quadro é muito importante. Por que que ele é muito importante? Porque esse quadro cai quase todas as provas que eu já apliquei do Saresp e da Prova Brasil, ele caiu direto, ano após ano. Então, eu falo para vocês, prestem bastante atenção neste quadro, certo? E façam como está pedindo, certo? Não tentem falar, vou fazer, já entendi como é que é, vou fazer correndo para ganhar tempo. Vou dizer para você mais uma vez. Prova do Saresp, prova do Saeb, prova Brasil. Não é corrida, certo? Não é corrida. Você não precisa correr. Quem termina primeiro, não é o que vai acertar tudo na prova, não é aquele que termina primeiro. Pelo contrário, é aquele que faz tudo corretamente, certo? Faz tudo corretamente. Então, se você não está fazendo corretamente, certo? Você vai errar. E errando, você vai tirar uma péssima nota e vai ficar com nota ruim, certo? Eu acredito que vocês hoje acabaram de fazer, certo? A prova, certo? A prova do Saeb, certo? O simulado da prova do Saeb, essa prova que veio da prefeitura. Vocês fizeram essa prova. Vocês já estão percebendo como que a prova está sendo estruturada, certo? Como ela está sendo pensada. Então, senhores alunos, eu falo para vocês, pensem bem na hora de fazer a prova, leia bem a pergunta, presta atenção e quando eu digo para vocês, cuidado com conversinha, com perguntar coisa para o aplicador, cuidado, certo? O aplicador ele não é seu amigo, ele está ali para pegar você de jeito, certo? Ele está ali para pegar você de jeito. Eu falo isso porque eu também sou aplicador. Vamos supor que eu vou aplicar na sala de vocês a prova amanhã. Vamos supor que na sala de vocês eu vou aplicar. Eu não vou eu não vou. É o professor Anderson, ele é gente boa. Lá eu não sou professor gente boa, lá eu sou o aplicador. E eu estou ali para fazer de tudo para ajudar a vida de vocês. Então vocês têm que ter essa noção. Lá você tem que mostrar o que você sabe, certo? O que você sabe, tá certo? Continuando aí a nossa aula. Bom, continuando aí o nosso quadro, né? Você já viu esse exercício, nós vamos lá para a atividade número 14. Compõe os números e escreva por extenso, certo? Escreva por extenso. Outro exercício típico de prova. Primeiro, uma dezena mais 7 unidades é igual a 17. Então, você vai escrever aqui, ó, uma dezena mais 4 unidades é igual a 14 ou 14 unidades. 4 dezenas mais 3 unidades igual a 43. 43. E assim sucessivamente. Vai escrever de todos aqui por extenso. 15. Decompõe os números conforme o exemplo. 25. 2 dezenas e 5 unidades. Vamos subir aqui, ó. 36. 3 dezenas e 6 unidades. Certo? 3 dezenas e 6 unidades. 75. 7 dezenas e 5 unidades. É assim que você vai fazendo, escrevendo na frente, bem direitinho. O 16. Escreva a dezena exata mais próxima na ordem indicada. Por exemplo, aqui, ó, 36. Do 36 para 36, maior que 36, ou depois de 36, qual é a dezena mais indicada? 40. 28, qual seria? 30. 64, a mais próxima, que vem depois. 70, e assim sucessivamente de todas as dezenas. Ó. 42, 40, 73, 70, 91, 90, 76, 70. 17. Represente os números no quadro de ordens. Aí aqui você tem aqui, você vai ter que colocar ó, 2 unidades, 2 dezenas. 5 unidades, 4 dezenas. 1 unidade, 2 dezenas.
3 unidades, 6 dezenas. Vai completar o quadro dessa forma. Sempre comece pela unidade, certo? Sempre comece pela unidade. É um fato verdadeiro que a maioria dos alunos, certo? É um fato verdadeiro que a maioria dos alunos nunca faz isso que a gente manda, começar pela unidade, certo? Então, pensa bem, ó, no quadro, ó, guarda isso na cabeça, no quadro, certo? No quadro de, no, no quadro posicional, né, que é o nome desse quadro certo, é posicional, no quadro posicional numérico, sempre comece pela unidade. Ou seja, comece pela casa ordem das unidades. Certo? Ó, vou colocar bem grandão aqui, ó, para vocês verem, ó. Tá bem grandão aí, ó. Então, no quadro, sempre no quadro numérico, não importa se ele tenha unidade, dezena, centena, várias ordens, sempre comece pela unidade. Da unidade para a dezena, da dezena para a centena e assim sucessivamente. Não comece o quadro por qualquer outra ordem, é sempre pela unidade. Ah, professor, mas eu já sei, eu não preciso fazer isso que eu já sei. Não, você não sabe, você vai errar. Você vai errar. Comece sempre pela unidade. Você começou pela unidade, é 100% que você não vai errar. É 100% que você não vai errar. Você começou por qualquer outro número, já era. Errou mesmo, tá bom? Então, sempre comece pela unidade, tá ok? Ótimo, muito bem. Agora, vamos continuar, certo? Vamos continuar a nossa aula, certo? Vamos continuar a nossa aula observando mais uma vez o nosso quadro aqui, certo? O nosso quadro. Então, estamos aí no nosso quadro, o exercício de número 18. Represente os números no quadro de ordens. Então, aqui você tem, ó, 52, eu tenho 2 unidades e 5 dezenas. 39, 9 unidades e 3 dezenas. Então, eu vou representar aqui no quadro de ordem. Lembrando da nossa querida e amada máxima aí que eu já coloquei. Olha ela aparecendo aí de novo. Apareceu de novo. Apareceu de novo aí, ó. No quadro posicional numérico, sempre comece pela unidade. Ou seja, comece pela casa. Ordem das unidades. Certo? Das unidades. Então, sempre comece pela unidade. Nunca pela dezena. Sempre pela unidade. Tá bom? Eu tenho certeza que vai ter algum de vocês que vai falar, mas eu já aprendi, não vou errar. E vai acabar errando. Então, já sabe, viu? Se errar é porque, se errou, é porque não prestou atenção no professor. Não é verdade, senhor Léo? Aqui, o senhor Léo está aqui. O senhor Léo aqui está dando risada. Não é verdade, senhor Léo? Tem que prestar atenção no que o professor fala, porque o professor sabe o que está falando. Está falando, presta atenção. Viu? Viu, senhor, viu, senhorita Isabelle? Viu? Presta atenção no professor. Não fica conversando aí não com sua irmã, não, tá? Beijinho do seu Léo para você. Beijinho do seu Léo para sua irmã. Aqui, ó, o seu Léo também fica aí olhando para o caderno, desenhando e não prestou atenção. Nunca comece pela unidade. Viu, senhorita? Viu, senhorita Ana Maria, viu? Também nunca comece pela unidade, viu? Vou ficar bravo se vocês começarem pela unidade, viu? Seu Léo, para de falar, seu Léo. Eu estou falando, estou dando meu recado para ele, seu Léo. Tá cheiroso, seu Léo? Fica. Tchau, pessoal.
Esse, seu Léo, fica aqui, seu Léo, assistindo a aula aí. Quer assistir na aula? Opa, senta aqui direitinho, seu Léo. Vai cair, hein? Não vai cair, não. Aqui direitinho. Pronto, aqui. Isso. Aí o seu Léo tá assistindo a aula direitinho, né, seu Léo? Aí, pronto. Então já sabe, né? Comece sempre pela unidade. Espero que tenham copiado, tá bom? Se não copiaram, depois voltem aqui para copiar, tá bom? Vamos lá. Continuando aí na nossa lousa, certo? Depois nós temos aqui o exercício de número 19. Ó. Sobre o número 59, responda. Quantas ordens ele tem? Então, quantas ordens ele tem? Ó? Ele tem uma ordem, duas ordens, tá certo? Ele tem duas ordens. Ó. A ordem da unidade e a ordem da dezena. Então, ele tem duas ordens. Que algarismo ocupa a primeira ordem? A primeira ordem é a casa das unidades. Qual é o organismo que está aqui? O 9. Você vai colocar aqui o 9. Que algarismo ocupa a segunda ordem? A casa das dezenas. Qual que é? O 5. Qual é o algarismo que ocupa a ordem das dezenas? É o 5, certo? E aqui, ó. Qual é o algarismo que ocupa a ordem das unidades? É o 9, certo? Aqui, ó. Escreva esse número por extenso. Como é que se escreve 59 por extenso? Qual é o valor absoluto de 5? Lembra lá do valor absoluto? Valor absoluto é o que mesmo? Quem lembra, escreve aqui, nos comentários aqui. Quem está no Instagram também, escreve e me manda pelo WhatsApp, né? Quem lembra o que é valor absoluto? Ou também conhecido como VA. Vai lá, eu vou esperar. Vamos lá. Já descobriram qual que é? Já descobriram o que é valor absoluto? Ainda não? Então vamos ver aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó, bem aqui na parte de baixo. Vamos lá, seu Léo. Vamos contar comigo, seu Léo. Conta comigo. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Aê! Valor absoluto é o valor do numeral
certo? É o valor do número, sem se importar a posição ou o local que ele está dentro do numeral. Então, vamos imaginar assim, o 5. Se o 5 estiver na casa da unidade, ele vale 5. Se ele estiver na casa da dezena, vale 5. Se ele estiver na casa da milhar, vale 5 da mesma forma. Ele sempre vai valer 5. O valor absoluto do 5 é 5. Não tem outro valor. O valor absoluto do 4 é 4. O valor absoluto do 2 é 2. O valor absoluto do 9 é 9. O valor absoluto do 0 é 0. Entenderam? Então, o valor absoluto é o valor do número sem se importar a posição ou o local em que ele está dentro do numeral. Então, isso é o valor absoluto. O oposto do valor absoluto, que nós vimos no ano passado, é o valor relativo. Já o valor relativo é o valor que leva em consideração a posição do numeral, ou seja, se o 5 estiver na ordem das unidades, na ordem das dezenas, ele vale 50. Se ele estiver na ordem das unidades, vai valer somente 5. Se ele estiver na ordem das unidades de milhar, vai valer 5.000. Se ele estiver na ordem das centenas, 500. Então, o valor absoluto leva em consideração o local onde o número está. Se ele está na casa da unidade, da dezena, da centena, da unidade de milhar, da dezena de milhar, da centena de milhar, não importa a ordem, ele vai ter aquele valor, tá bom? Ele vai ter aquele valor. Então, valor absoluto e valor relativo é esse. Então, se vocês quiserem copiar, ó, valor absoluto, certo? Valor absoluto é isso aí, ok? Podem copiar, ok? Copiem aí direitinho. Vou deixar vocês copiando. Já copiaram? Bom, eu vou colocar aqui agora o segundo, o valor relativo, para vocês copiarem. Quem não copiou, depois volta, tá bom? E copia, tá? Vamos lá direitinho, copiando.
Bom, espero que vocês já tenham copiado. Eu acabo de postar na plataforma o Caderno do Futuro, esse que a gente está vendo aqui, certo? Que nós estamos vendo aqui na aula. Então, vocês podem já, viu, mostrar para o pai de vocês, falar, pai, tem lá na nossa, no coisa do terceiro ano, tem da sala de terceiro ano, dá uma olhadinha lá na sala de terceiro ano, tem lá já para baixar. Então, vocês podem baixar e imprimir ele, tá bom? Imprimir ele. Eu fui ver o valor dele, para comprar, o valor dele, ele está saindo R$ 92. Então, fica muito caro adquirir, mesmo que todos os pais adquiram, fica caro assim. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer por PDF para ficar um pouco mais barato. Então, vocês façam aí as suas impressões, tá certo? E vamos utilizando aí. Então, a gente já vai, vocês já estão fazendo já a lição nele. Então, essa lição já é para fazer nele, tá? Vocês estão vendo aí as páginas que estão mostrando aí na nossa coisa, então vamos lá, mostrando aí a página, ó. Essa página aí que vocês estão vendo. Vamos lá, ó. Nós estamos aqui, né? Vendo o que era número absoluto e relativo. Então, aqui, ó. Qual é o valor relativo de 5? Se o 5 ele está na casa das dezenas, ó, ele vale 50. E o valor absoluto dele é 5, certo? Então, vamos aqui, o 20. Escreva o número correspondente a uma dezena e 6 unidades. Uma dezena é 10, 6 unidades é 6. Então, uma dezena mais 6, 16. 3 dezenas, 30. E 9 unidades, 39. E assim sucessivamente, vocês vão completando aqui. O 21. Pinte da mesma cor os retângulos que estão relacionados. Então, você tem 10 unidades, certo? Você tem aqui, ó, 10 unidades, certo? 10 unidades significa que é uma dezena. Então, você vai pintar, por exemplo, pintei o 10U, 10 unidades de vermelho, vou pintar uma dezena de vermelho. 5 dezenas. 5 dezenas é igual a 50 unidades. Cadê as 50 unidades? Aqui, ó, vou pintar. Se eu pintei o 5D de verde, eu vou ter que pintar o 5U também de verde. Então, vou pintar os parzinhos. Uma dezena, 10 unidades. 5 dezenas, né? 50 unidades. E assim sucessivamente, tá bom? Todos eles. Voltando aqui para o 22, veja as várias possibilidades de compor um número. Observe o exemplo e complete. 30 mais 64. 30 mais 30 é igual a mais 4. 40 mais 20 mais 4. 20 mais 20 mais 20 mais 4. Se eu somar cada uma dessas linhas, vai dar 64. 40 mais 30 mais 5, 75. 40 mais 20, 60. Com mais 10, 70. Com mais 5, 75. E aí eu vou escrever aqui, ó, quantas formas eu posso decompor esse número, certo? Esse também é um exercício, ó, o 22, exercício muito, que cai muito no Saresp, viu? Esse exercício aqui cai muito mesmo no Saresp. Então, ó, prestem bem atenção nesse exercício, viu? Porque ele cai muito aqui no Saresp, tá certo? Presta bem atenção no 22, certo? No 16, no 17, no 18, no 19, no 21 e no 22. Caem muito no Saresp, tá certo? No Saresp ou no Saeb também, tá certo? Então, preste muita atenção nesses exercícios aqui, viu? Se tiver alguma pergunta, coloque nos comentários aqui do lado, tá? Coloque nos comentários aqui do lado, ok? Continuando aí a nossa aula, vamos lá. Tá? Vamos ver aqui. O 23, vamos lá ver o 23, qual que é? O 23. Brinque com seus colegas. Use a calculadora se preferir. Mágica dos números. Pense em um número natural.
de 2 algarismos. Então, você vai pensar em um número natural de 2 algarismos. Por exemplo, 12. Tem 2 algarismos. Multiplique 12 por 2. 2 vezes 12, 24, certo? 24. 24 mais 5 vai dar 29. 29 vezes 5, certo? 29 vezes 5 vai dar quanto? Vamos ver quem sabe? 29 vezes 5. Isso, senhorita. Senhorita Carla. 145. 145, certo? 145. Certo? 145. Mais, certo? Mais. Exclua o algarismo da ordem das unidades. Então, 145, tira o 5, que está na ordem das unidades, fica 14. Subtraia 2 do número que resta. 14. Tira 2, 12. O resultado que você pensou... O resultado e o número que você pensou foi qual? O 12. Tá vendo? O que eu pensei aqui, eu não comecei com 12, pensei em 12 e restou apenas 12. Então, isso aqui é uma brincadeira matemática bem interessante, certo? Bem interessante. Vocês podem utilizar aí. Depois eu explico qual é o segredo de que todos dão o mesmo numeral, certo? E, por último, ligue os pontos, certo? Você vai ligar os pontos, certo? Ligando na ordem. Por exemplo, você vai ligar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vai ligar os pontos todinho e descobrir qual que é o desenho que está representado, tá bom? Então, vocês aí podem fazer bem caprichado e bem pintado, tá? Por favor, imprimam, tá bom? Essa apostila para vocês, tá? Agora, na próxima aula, na próxima semana, eu iria corrigir aqui as atividades com vocês, tá bom? Corrigir, certo? Vou corrigir aqui na aula ao vivo, tá? Na aula ao vivo, desde a primeira até a atividade de número 23, tá bom? Essa atividade aqui do número 23. E se der tempo, a gente já começa na próxima página, na página 15, né? Já os números ordinais, tá bom? Então, ó, já sabe, ok? A gente vai começar já, vocês podem já imprimir esta apostila, certo? Já imprimam essa apostila para terem em casa direitinho, tá bom? Direitinho, e poderem fazer as lições de vocês, certo? Corretamente, certo? Se precisarem encadernar, me falem, que aí no final de semana, na sexta-feira não essa, mas na próxima sexta-feira, eu passo na casa eu passo na escola de vocês, certo? Na sexta-feira, não essa dessa semana, na outra, eu passo na escola de vocês, pego as apostilas, encaderno e entrego na segunda, certo? Entrego na segunda. Quem quiser encadernar e não tem como encadernar, certo? Quem quiser encadernar e tiver como encadernar, pode encadernar à vontade, fazer o capricho de vocês, certo? Lembrando que capricho e ordem vale nota, tá bom? Eu não sei se vocês notaram, eu estou com a iluminação, eu apaguei uma das lâmpadas aqui, eu estou sem a lente e eu estava quase cego aqui, porque essa já é a terceira aula que eu dou hoje aqui pela internet. Então, eu peço desculpas para vocês se ficou um pouco meio escuro, mas é porque eu já estava chorando de tanta luz na minha frente, né? O senhor Léo também estava vendo, né, senhor Léo? Isso, o senhor Léo aqui está sempre aqui do meu lado, né, senhor Léo? Então, muito bem. Lembrando também da campanha dos cadernos bonitos, viu? Não vão esquecer dos cadernos bonitos, tá? Nossa aula termina por aqui. Quero lembrar vocês não só dos cadernos bonitos, mas também lembrar também de ajudar com o projeto de Flauta Doce, quem puder. E lembrar também da nossa semana de formação para a paz, a terceira semana de formação para a paz, que será do dia 26 de junho a dia 1º de julho. Transmitidas várias palestras. Todo dia teremos palestras, certo? De professores, de doutores, falando sobre temas relacionados à educação. O tema
da nossa Semana de Formação para a Paz é a educação como arma da contra-revolução. Como a educação pode ajudar a combater o que está acontecendo dentro das nossas escolas, as questões as questões principais, como por exemplo a doutrinação com pensamentos de esquerda anticristãos, esse pensamento racista que está existindo dentro das escolas, querendo colocar as crianças em conflito com os colegas por causa de cor, por causa de sexualidade, essas coisas todas que nós vemos. Ainda com as crianças do ensino fundamental, aquelas bem pequenininhas, a gente ainda não vê isso. Mas já com os grandinhos do 4º e 5º ano, a gente já está vendo isso acontecer e muitos professores estão já se levantando contra. E o nosso educandário, o Educandário dos Santos, desde sua fundação, dia 31 de julho de 2020, é totalmente contra essas doutrinações esquerdistas dentro da sala de aula. Sala de aula é para se aprender os conteúdos universais: língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências, e o desporto e a arte. Qualquer outra coisa fora disso não é para ser ensinado dentro da escola. Não é para ser ensinado dentro da escola. É isso que deve ser ensinado dentro da escola. Os conhecimentos universais. A língua do país, uma língua estrangeira, matemática, história, geografia, ciências, a arte e o desporto. Só, certo? Questões de valores, questões de filosóficas, de valores, essas coisas, isso quem deve ensinar é a família. É a responsabilidade da família. Como dizia meu pai, certo? Como dizia meu pai, você vai para a escola para ter instrução, saber ler, escrever, essas coisas. Educação, quem dá sou eu e sua mãe. E era isso que meu pai falava, e é isso que é o certo. A educação, quem dá é o pai, é a mãe, que ensina o filho a ter responsabilidade, a ter respeito pelas pessoas, a ter cuidado, zelo pelas suas coisas, pelos seus materiais, pelo lugar onde ele habita, certo? Já a escola ensina a matemática, a língua portuguesa, aprender a ler e a escrever. É isso que a escola tem a função e o dever de ensinar. A escola não deve jamais entrar no lugar da família. O Estado jamais deve fazer isso. Mas o que nós estamos vendo na atualidade das nossas escolas, públicas ou privadas, é isto. E nós devemos, sim, se levantar contra professores, pais e até mesmo alunos, levantar contra e dizer: basta de doutrinação dentro das escolas. Eu quero aprender a ler, a escrever. Eu quero ser um ser humano culto, um ser humano que saiba discernir, tenha o conhecimento das disciplinas, etc. Se isso não acontece dentro da escola, certo? Dentro da escola, aonde vai acontecer? Então, pais, essa semana é muito importante para vocês. A terceira semana de formação para pais. Já é a terceira semana que nós fazemos. É um evento anual que o canal Educandário dos Santos, a nossa escola no YouTube, faz. E teremos também muitas novidades nessa semana. Então, aguardem essa semana de 26 de junho a 1º de julho. Tá certo? Muito obrigado pela audiência e pela paciência de todos vocês aqui, certo? Fiquem todos com Deus e vamos terminar a nossa aula com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais essa aula. Que Deus abençoe a todos que assistiram ou que irão assistir ainda. Abençoe desde daquele que está assistindo a aula nessa transmissão, ou aquele que dias, meses ou anos depois está assistindo essa aula e aprendendo com ela. Abençoe a todos que estão contribuindo com o projeto das flautas, doando um valor qualquer para ajudar a comprar flautas para os alunos
que não tem condição de comprar o seu próprio instrumento, uma simples flauta doce. Abençoe a todos. E que esse conhecimento que nós acabamos de adquirir, ele nos leve a cada dia mais para próximo de vós. Seja um tijolinho, mais um degrau para alcançarmos a verdadeira sabedoria que é o Senhor. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado à audiência de todos vocês. Espero ver vocês na sexta-feira com mais uma aula de conhecimentos gerais. Tchau, tchau. Salve Maria.